glorifico a Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Vou contar minha experiência neste ano 2025, para fortalecer sua vida espiritual. Não procuro minha honra, a glória e a honra seja dada ao Senhor Jesus. Sou Emanuel. Gastão José não estava me reconhecendo, pois eu sentia um gosto em todas meninas que passavam na minha rua. A minha carne se agradava de ver a nudez, mas o meu espírito me repreendia. A palavra de Deus era pregada no meu espírito. Fornicação é pecado. Graças a Deus não caí na fornicação, pois tive que levantar clamor ao Senhor. Eu disse: Jesus, o que é isso que está acontecendo? Tire em mim essa vontade, que só quer me destruir. Tive que auxiliar as minhas orações com jejum. Jejuei por 4 dias. Enquanto eu orava, recebi uma revelação da parte de Deus. O Espírito Santo disse assim para mim: hoje estou te revestindo com uma nova couraça da justiça, para você conseguir resistir às tentações. Uma sereia se levantou contra você para te destruir. Igreja, veja o nível de ataque dos demônios. Mesmo eu estando em oração constantemente, mas foi feito encantamentos para eu cair na fornicação. Mas para glórias a Deus, eu tive a vitória. Seja forte, não confia na sua força, confia em Jesus. Só assim vencerás o pecado. Mantenha uma vida de oração. Eu quero deixar uma alerta. A oração tem poder no mundo espiritual, quando há obediência da palavra de Deus. O crente que ora e não obedece à palavra, é fácil de ser derrubado pelos demônios, mas aquele que vive a palavra, é revestido de autoridade e poder pelo Espírito Santo de Deus. Eu estava em oração, o Espírito Santo me revelou. Estava descendo uma espada de justiça contra aqueles que me oprimem, com suas palavras, pois eu sou criticado pelas pessoas, por causa de revelações que eu recebo da parte de Deus, pela sua graça e sua misericórdia. As pessoas têm dito que não é Espírito Santo que revela para mim. Eu tenho um alerta para você que fala isso de mim. Falso testemunho é pecado. Está escrito no livro de Êxodo capítulo 20, verso 16. Não afirma nada sem ter a certeza, peça confirmação a Deus. O ministério de muitos está parado por falta de maturidade espiritual. Hoje os cristãos se acham sábios por falar línguas estranhas. Busquem sabedoria que há no Altíssimo Deus. Tem almas descendo no fogo do inferno, por causa de blasfêmias, até mesmo homens e mulheres usados por Deus, quando não vigiam com a boca, destroem fé de muitas almas. Eu estava orando no meu quarto. Fui surpreendido por um ser muito resplandecente. Eu não sei explicar se é um anjo ou um Espírito Santo. Eu tive medo de perguntar. Ele repartiu novas línguas estranhas em mim, e disse mais: estou fortalecendo seu dom de profecias. Eu fiquei maravilhado. A presença daquele ser estava muito forte. Fui pregar o evangelho da cruz de Jesus, num bairro. Estava com meu irmão. Quando chegamos no bairro, começou a chover. Eu decidi pregar mesmo na chuva. Quando comecei a pregar sobre arrependimento e vinda de Jesus, uma senhora se levantou me expulsando. Dizia ela: sai, menino, tem fogo aqui. Saí, tem fogo aqui. Quando voltamos em casa, acordei nas madrugadas para orar. Eu vi uma cabeça sem pescoço, braços, pernas. Eu acordei meu irmão, perguntei para ele se conseguia ver a cabeça, mas ele disse não. Depois de um tempo, a cabeça com olhos brancos e grossas deu um sorriso e desapareceu. Eu tive medo, mas acordei meu irmão e oramos. Quando você jejuar, não pensa que estará sem problemas. Pelo contrário, quando há jejum, a batalha fica grande. O crente tem de ter uma vida de jejum ativa. Eu passei a jejuar todas as semanas. A minha vida espiritual subiu rapidamente. Além disso, tenho tido um acompanhamento extraordinário da parte do meu pai na fé, pastor Edmilson. Todos crentes precisam de acompanhamento. Lembrar que é preciso que aquele que tem experiência ensine aquele que não tem. O apóstolo Paulo, que quando teve encontro com Jesus, ficou sem comer 3 dias, e foi ter com outros apóstolos. Só assim passou a evangelizar. Creio eu que teve que receber alguns ensinamentos, pois era recém-convertido. Eu recebi uma oportunidade da parte do servo do Senhor, para orar na libertação de fraqueza espiritual, por algumas almas. Enquanto eu orava, repreendendo os espíritos infernais, uma irmã teve uma visão. Escuta a sua revelação, em visão. Enquanto o irmão Emanuel orava, intercedendo por nós, eu vi muitos demônios nos ares. O irmão estava com uma espada grande lutando, travando a guerra. E no final, quando o irmão Emanuel falava línguas estranhas, eu vi demônios a caírem por terra. Eu, Emanuel Gastão, depois desta oração eu senti um peso na chapa do meu quarto.
dobrei joelhos, fiz uma oração de quase 1 hora. Quebrando o mal, eu sabia que havia provocado o inferno. No segundo dia desta campanha eu estava orando com meu irmão, e tinha uma alma com dor nos olhos. Eu clamei pela cura dela e na hora, ela testemunhou que não estava mais com a dor. Ela foi curada logo que eu clamei ao Senhor Jesus. Glórias a Jesus. O Senhor Jesus tem estado a desenvolver o dom de cura que colocou em minhas mãos. Fui orar por um irmão, seu nome é José. Senhor Jesus revelou no seu servo pastor Edmilson. O inferno estava a preparar, lançar uma enfermidade para enfraquecer sua fé, depois matar ele. Pastor Edmilson me orientou a orar por ele. Fiz uma oração de libertação por ele. Eram 23 horas que intercedi por ele. Quando eu dormi às 2 da madrugada, Jesus revelou para mim que ele foi liberto dos planos do inferno. Depois de alguns dias, o inferno veio para cima de mim. Com muita fúria, é o que faço. Oração de 4 horas. Não estava conseguindo orar 10 minutos, quase uma semana. Era muito peso sobre mim, mas não desisti. Clamei ao Senhor Jesus. Auxiliei oração com jejum, ele enviou seu socorro. Eu quero que você entenda alguma coisa. O ministério de libertação exige muito uma vida de santidade. Jejum, oração, obediência da palavra. Os demônios que você expulsa na vida de alguém vêm em cima de você. Você precisa estar preparado. Num dia saí de casa, peguei um táxi, estava sozinho no táxi em grande velocidade, pois eu estava atrasado um dia, mas de repente um pneu estourou. O motoqueiro perdeu a direção do volante por causa da velocidade, mas eu vi a moto sendo parada de uma forma extraordinária. Eu entendi que Jesus me deu livramento. O cristão precisa ser quente. Jesus não aprova cristão morno. É fácil ser cristão na igreja com irmãos, né? Eu tenho um alerta para passar. Muitos dizem ser cristão por se vestirem bem com um terno e uma saia longa, mas no culto não vivem a palavra de Deus. Batem suas mulheres, traem seus maridos, bebem bebidas alcoólicas. O seu pastor pode não ver você, mas Deus está vendo o seu comportamento. Existe uma espada de justiça para os tais que praticam essas abominações. Eu aprendi com meu pai na fé: a humildade é a chave para o seu crescimento espiritual. A humildade não te torna melhor, a humildade te torna diferente. Estava eu reunido com a igreja em oração. O Espírito Santo passou uma revelação no seu servo pastor Edmilson. Escuta sua revelação. Eu, pastor Edmilson, vejo uma reunião no inferno. Demônios reunidos para destruir sua vida. Emanuel. Vejo muitas setas que os demônios têm atirado em você, para cair na fornicação, mas não tem tido êxito, porque tu tens repreendido. Vejo sereias se levantando contra você. Vejo uma estrada cheia de picos. Tu estás nessa estrada. Os picos simbolizam dificuldades, tribulação. Mas assim diz o Senhor para você: a cada pico que você passar, eu estarei contigo, diz o Senhor. Amada igreja, essa foi a revelação que o Espírito Santo passou no seu servo enquanto a igreja estava reunida. Foi uma confirmação de Deus. A batalha está forte, a igreja precisa orar muito, os demônios não descansam. O repouso do cristão é no céu ao lado de Jesus Cristo. Se santifica, ó obreiro. Essa luta só vai vencer aquele que tem vida no altar, aquele que crucificou a carne, aquele que tem uma vida de santidade, aquele que cumpriu o verso 17 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses: orai sem cessar. Fortaleça sua vida na meditação da palavra e jejum. As igrejas não conseguem vencer demônios por falta de consagração. Deus me deu uma visão em sonhos. Vi muitas sereias que seduzem homens de Deus e lhes prendem nas águas. Eu quase fui preso na visão, mas eu estava com minhas armaduras. Usei e venci aqueles espíritos marinhos. As armaduras que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6. É para serem usadas na tribulação, tentação e provação. É importante estar revestido com todas as armaduras do Espírito Santo. Eu vi em visão em sonhos mulheres de Deus a vigiarem pouco. O espírito de soberba estava nascendo nelas. Certo dia terminei a minha consagração. Jesus me visitou em sonhos, me mostrou a forma que vai me usar na sua obra, e fez promessas para mim que vão se cumprir no dia estipulado no céu. Não estou permitido a falar sobre muitos assuntos aqui, mas na ordenança do Deus Altíssimo estarei partilhando para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Quando dobrei joelhos para orar ao Senhor, depois de 5 minutos de oração senti arrepios, os meus pelos se levantaram. Eu senti um ser se aproximando onde eu estava. A minha visão não se abriu, mas o Espírito Santo me revelou as características daquele ser. Era muito grande, de 3 a 4 metros de alturas, com chifres, unhas muito alto, tinha uma fúria muito grande. Quando ele respirava, o seu ar eu conseguia sentir. O meu espírito estava tão sensível. O Espírito Santo me fez entender algo. Aquele demônio queria me amedrontar para eu não orar, mas eu orei e repreendi em nome de Jesus.
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, e sujeitai-vos a Deus. Tiago 4:7. Demônios não querem que você ore. Vou advertir você: faça de oração e jejum a sua prioridade semanal. Não fique uma semana sem jejuar. A oração te aproxima de Deus. Você toca no céu quando ora, e a falta de oração te aproxima do pecado. Igreja, vou parar por aqui. Voltarei a contar as minhas experiências, na autorização do Espírito Santo. Deus abençoe sua vida. Amém.